Boa noite a todos os treinadores presentes. Se calhar começo à minha esquerda pelo professor João Bento, o treinador do Canas de Senhorim, e fazendo se calhar uma análise à época desportiva. O Canas que, à semelhança do que já lhe tinha acontecido em Oliveira de Frades, foi repescado e convidado para participar na terceira divisão nacional. A minha pergunta é: se pudesse voltar atrás, acredita que seria melhor para o clube não ter aceito este convite? Boa noite. Antes de mais, agradecer o convite que me foi formulado. É sempre um privilégio para mim estar aqui na Rádio Lafões, estar em São Pedro. Não é a primeira vez, espero que não seja a última. Diria, respondendo à sua pergunta, que não, de todo. Para mim teria sido, se calhar, bem mais agradável. Mas faz uma pergunta para o clube. E para o clube, digo-lhe que acho que tomou a decisão certa, no momento certo. Foi a primeira vez que o Canas disputou um campeonato nacional. Foi a primeira vez que disputou a terceira divisão. Vai ser a última, porque vai acabar a competição. Portanto, acho que era uma oportunidade única para o Canas Senhorim se projetar nos campeonatos nacionais. É verdade que o convite apareceu de uma forma muito tardia, tal como tinha sucedido quando eu estava no Gdof, uma diferença grande, com duas grandes diferenças na minha perspectiva. No Gdof eu tinha acabado a época, tinha sido eu o treinador da época anterior, tínhamos uma estrutura já montada, que foi mais fácil depois de conseguir ajustá-la, ainda com algumas dificuldades, mas depois, e na minha saída, na altura do mercado de dezembro, foi relativamente fácil compor a estrutura, até porque era um clube estável, era um clube que eu conhecia e que sabia que tinha estabilidade para manter uma equipa na terceira divisão, para disputar o campeonato da terceira divisão. O Canas era um clube que eu não conhecia, a maior parte dos jogadores eu também não conhecia, não conhecia as dificuldades do clube, e tudo foi mais complicado. As coisas foram-se complicando ao longo da época, mas reafirmo aquilo que lhe digo: para o clube foi o momento alto da sua existência e foi a forma mais pacífica e mais correta de disputar este campeonato. E relativamente a essa época, quais é que são as ilações positivas que o clube pode tirar para experiências futuras? Eu espero que consiga retirar, não me parece, mas espero que consiga. E quando digo não me parece é porque o Canas ainda hoje está num momento conturbado. Nós começámos em termos diretivos num momento extremamente conturbado do clube. Quando a aceitação da participação na terceira divisão nacional, houve vários elementos da direção que se demitiram, outros que entraram e que entretanto foram saindo. Houve uma convulsão constante durante a época. A única pessoa que eu me lembro que começou e acabou em termos diretivos foi o presidente. Agora, nesta altura, sei que o presidente também quer sair, que há uma série de pessoas... Mas acha que faltou apoio à equipa durante a época? Por parte da direção, de elementos diretivos? O presidente fez aquilo que lhe era humanamente possível fazer. Agora... Mas uma direção não é só um presidente. Pois, dos outros prefiro não comentar. Até porque houve situações bastante melindrosas, mesmo em relação à minha pessoa. É verdade que tivemos sempre diretores do campo para apagar as luzes, para acender as luzes, para abrir os portões, isso é verdade. Mas um diretor de futebol não é só isso, não deve ser propriamente isso. E falando mais da área do futebol em si, o Canas Senhorim teve uma fase inicial muito complicada, onde tardou muito a chegar à primeira vitória, só depois já quase na fase final da primeira fase, digamos assim. E depois o Canas consegue, digamos, ainda fazer sonhar com aquela segunda fase a começar muito bem, a vitória sobre o Penalva de Castelo, e depois parece que é aquele jogo em Valcambra que é o canto dos cisnes para a equipa do Canas Senhorim. Em termos esportivos, a época começou mal desde o início. O plantel foi um plantel feito com muita pressão, com muita gente que não estava minimamente preparada para disputar um campeonato nacional, porque não havia condições de contratar jogadores dessa forma. O único jogador que nós contratámos, a partir do momento em que aceitámos o convite para a terceira, portanto, nós tínhamos o plantel feito para o Distrital, é-me dada a possibilidade de contratar um jogador para reforçar o plantel, em conversa até aqui com o professor Carlos Agostinho.
optei por um jogador que me daria essas condições de ser uma mais-valia, não só a nível da qualidade futebolística, mas também da experiência, que foi o Tojó, que no primeiro treino conjunto ficou com 3 meses de lesão. Apostei todas as fichas num atleta que deixou de me poder ajudar durante muito tempo. Entretanto, nós começamos o campeonato e até começámos bem, é bom que se diga. Empatámos com a Académico de Viseu em casa, com grandes dificuldades. Perdemos em Mostelo, perdemos em Penalva num jogo em que nos apresentámos, quer o professor António Carlos, quer o professor Carlos Agostinho viram esse jogo, sabem que nos apresentámos bem em Penalva nessa altura. Depois perdemos em Nogueira, empatamos em São Pedro, em casa com Nogueira, melhor, num jogo também dividido. Empatamos em São Pedro e perco 2 jogadores. Perco o Dominique e perco o Pedro Correia, 2 jogadores que por livre vontade decidiram abandonar o plantel. Ficámos um bocadinho mais fragilizados ainda, porque entretanto não entra ninguém, e vamos à Albergaria, no jogo em que o Luís Paulo teve, em que 2 jogadores não apareceram à convocatória e desapareceram também. Estou a falar do Tojó e do Fernando Pedro. Ou seja, dos 3, 4 jogadores que tinham experiência de terceira divisão, 3 deles desapareceram, e desapareceu também o melhor jogador da época anterior, que tinha sido o Dominique, tinha sido o melhor marcador dos campeonatos distritais. E a partir daí as coisas complicaram-se imenso. Tivemos uma fase de facto com grandes dificuldades, ainda conseguindo um ou outro resultado menos negativo. Empatámos com o Mostelo, empatámos com o São Pedrense, empatámos com o Oliveira de Frades. Fomos ganhar a Valdecambra só à 19ª jornada, mas nessa fase nós estávamos muito debilitados, só íamos conseguindo corrigir uma ou outra situação, mas muito débeis. Entretanto, em dezembro, como diz, aparecem os jogadores emprestados pelo Académico de Viseu, os jogadores tirando o Dedé com 0 minutos disputados. Aparece também o Adriano, um jogador que estava perdido, que estava em situação até socialmente fragilizada em Viseu, que ninguém quis o Adriano, e eu percebo porquê. Só o Canas é que eu poderia querer nas condições em que o Adriano apareceu. O Adriano apareceu muito mal mesmo. Eu lembro-me que o Adriano assinou numa segunda-feira, nós fomos jogar a Viseu no domingo, jogámos em Viseu no domingo, ele fez essa semana, ele tive que o meter a 15, 20 minutos, porque entretanto depois o campeonato ia parar na interrupção do Natal e do Ano Novo. E quando coloquei a jogar durante 15 minutos, no fim do jogo a minha primeira reação foi: o que é que eu fui fazer? Quem é que eu fui buscar? Porque isto é 0, este jogador é 0. Pé esquerdo bom, mas no resto é 0. Felizmente o Adriano não era 0, era um excelente jogador. Segunda fase, como disse, começámos muito bem contra o Penalva, motivados, condenados, sabíamos que estávamos condenados, não tínhamos grandes aspirações. Ganhamos ao Penalva e entramos em euforia desmedida, que nos levou a empatar em Valdecambra, e a partir daí, tirando, com as dificuldades a serem mais que muitas, já com os jogadores a fazerem grandes sacrifícios para poderem treinar. Nesta segunda fase temos 2 resultados que são extremamente negativos, em Penalva e em Oliveira de Frades. Todos os outros as derrotas que aconteceram foram pela margem mínima, com 2 empates frente à São Joanense, com a vitória frente ao Valcambrense. Os 2 resultados mais negativos podiam ter acontecido em Oliveira do Hospital, podia ter acontecido em Canas contra o Oliveira de Frades. Não aconteceram porque esta equipa do Canas, enquanto estivesse a disputar o jogo, era uma equipa que mantinha os índices de confiança e de concentração a um nível elevado. Quando sofria o segundo ou terceiro gol, era uma equipa que se desequilibrava e não perdia por mais, porque entretanto os jogos chegavam ao fim, infelizmente para nós. Muito bem, passo para o treinador António Carlos, o técnico do Penalva do Castelo, e para a análise na primeira pessoa da época do Penalva do Castelo. O Penalva foi uma equipa que na primeira fase andou 21 das 22 jornadas nos 6 primeiros, inclusivamente 11 dessas 22 jornadas esteve no primeiro lugar, isolada ou acompanhada. Em alguns momentos parecia até a equipa mais consistente do campeonato. Chegaram a pensar na subida de divisão? Antes de mais, boa noite a todos, agradecer a presença também pelo convite e estar pela primeira vez aqui na Rádio Lafões, e dar boa noite a todo o auditório da Rádio Lafões. Em relação ao Penalva, realmente o Penalva este ano foi um misto de sentimentos, de amargura e de grandes alegrias.
nós começamos esta época com uma reestruturação profunda no plantel de Penalva do Castelo. Era um plantel que já vinha de há longos anos, um plantel que se dizia que tinha já uma idade avançada e que haveria necessidade de reestruturar o plantel, também com a necessidade de reduzir o orçamento do clube. Essa reestruturação foi feita, saíram 15 jogadores do plantel do ano passado e tivemos que contratar outros tantos para esta época. E o que se dizia por Penalva era que o Penalva do Castelo iria ser o bombo da festa, não iria ganhar jogos e estaria condenado à descida de divisão. Começámos muito bem. Tivemos também sorte no calendário, apanhámos numa primeira fase aquelas equipas que subiram de divisão e com alguma experiência do nosso plantel de terceira divisão conseguimos amealhar os pontos necessários para que este grupo jovem, com uma média de idades de 22 anos, acreditasse que tinha potencial para fazer algo mais. E a realidade está nos números que acabou de referir. Eu lembro-me especificamente de um jogo em Bostelo, em que, quando estávamos a ganhar por 3-1, ainda na primeira parte, foram 2 jogadores expulsos em 5 minutos, por uma equipa de arbitragem de Coimbra. E no final do jogo acabámos por conseguir um empate, tivemos 45 minutos com menos 2 jogadores, e um colega vosso da Rádio Lafões perguntou-me o que é que iria ser o Penalva. E eu respondi-lhe muito sinceramente, se o Penalva conseguisse ficar nos 6 primeiros, iria ser um sério candidato à subida. Se ficasse, porque tive sempre algumas dúvidas, até porque o campeonato estava a ser muito disputado, havia muitas equipas, naquela altura 8 equipas para 6 lugares, havia 6 equipas mais ou menos destacadas, depois tínhamos a Sampedrense e a São Joanense que estavam por perto, e na altura eu referi que seríamos os mais sérios candidatos porque de todas as outras 5 equipas nós éramos o outsider, éramos a equipa que à partida não iria fazer nada e aparecemos lá, aparecemos nos primeiros lugares. A realidade é que depois no último jogo acabámos por não ficar nos 6 primeiros lugares e a possibilidade de disputar o acesso à subida foi-nos negado. Foi possível morrer assim na praia? É o futebol. O futebol é feito de sorte e de azar. Tivemos momentos de sorte e tivemos momentos de azar. O azar veio na pior altura, no último jogo. Nós fizemos 19 pontos na primeira volta e 17 na segunda volta. Fomos uma equipa muito regular. E houve 2 condicionantes. Uma foi o Sampedrense, que fez uma fase final de primeira fase fabulosa. Fantástica, julgo que com 9 vitórias ou 10 vitórias. 7, e que conseguiu aproximar, na altura, aproximar dos 6 primeiros, que na altura estariam destacados, e a segunda também o Oliveira de Frades, que a partir de dezembro começou a ganhar pontos a todas as equipas. E o último jogo com a Avanca, aquilo a que chamam mata-mata, tivemos mais do que oportunidades para ganhar o jogo, falhámos um penalti. No último minuto, o nosso ponta de lança, o Luís, numa situação que em 10 bolas era capaz de falhar uma, falhou essa, sozinha tirou a bola ao poste e a bola não entrou. E por azar não conseguimos ganhar, até porque fomos superior à equipa do Avanca durante 89 minutos. O Avanca marcou o golo na primeira jogada do encontro e depois defendeu como pôde. E nós acabámos por não ficar nos 6 primeiros, não por causa da pontuação, mas sim por diferença de golos. Ficámos com os mesmos pontos do Nogueirense, empatámos em casa 2-2 com o Nogueirense, empatámos 0-0 em Nogueira de Cravo, mas a diferença de golos pendia para o Nogueirense. E depois disso, como é que foi motivar um grupo de trabalho que certamente depois desse tempo todo nos 6 primeiros caiu para a zona da manutenção? Como é que foi motivar um grupo, se calhar, de jogadores até desolados, digamos assim? O resultado está à vista, não fizemos aquilo que nos competia e que a equipa teria mais do que competências para o fazer. E também 2 situações diferentes. Uma, o estado anímico dos jogadores. As expectativas criadas dentro do grupo eram elevadas, por tudo que tínhamos vindo a fazer, pelo futebol praticado. Durante a primeira fase, o grupo estava convicto que com maior ou menor dificuldades iríamos disputar o acesso à subida de divisão.
E uma segunda condicionante foi a ausência de 2 jogadores fundamentais nesta equipa, até porque eram os jogadores mais velhos, o Sérgio com 40 anos, o Gamarra com 31 ou 32, tiveram 2 lesões graves no final da primeira fase, o Sérgio com uma fratura de fadiga no 4º metatarso do pé esquerdo, e o Gamarra com uma ruptura de ligamentos interno do joelho. 2 jogadores importantes num plantel curto, num plantel muito jovem. Tivemos que nos socorrer a 3 jovens dos júniores de primeiro ano, que jogaram assiduamente na segunda fase, e aliado à falta de motivação do grupo em geral. Eu próprio desmotivei a seguir ao jogo do Avanca, e foi preciso esperar pelo início dos treinos da segunda fase para tentar elevar a moral, quer a minha, quer a dos jogadores. E começámos da pior maneira a segunda fase. Fomos a Canas de Senhorim, perdemos bem por um score bastante dilatado, mas a culpa acabou por ser minha. A estruturação da equipa foi no sentido de, faltando o Gamarra e faltando o Sérgio naquela equipa, tentar para além do estado anímico da equipa, tentar fazer-lhes ver que teriam capacidades para fazer uma segunda fase condigna. E o primeiro jogo não correu. Acabou por ser, se calhar, um sinal de alerta, digamos assim. Não foi sinal de alerta, nós estávamos conscientes daquilo que poderíamos fazer, até porque logo no domingo a seguir demos um ótimo resultado à nossa equipa. Acabámos por ganhar em casa a Oliveira de Frades, e acabámos por fazer uma segunda fase, como se costuma dizer em velocidade de cruzeiro, ganhar quando era necessário. Ganhámos 4 jogos em casa, perdemos um e fomos empatar um adversário direto, e mais tarde ou mais cedo iríamos conseguir a manutenção. Muito bem, agora passamos ao professor Carlos Agostinho, ex-treinador já do Oliveira de Frades. Já se conhece o nome do sucessor, Pedro Lopes, ex-técnico dos juvenis, se não estou em erro. E se calhar, fazendo uma análise da época, até começo por essa questão final, ou seja, nós na última jornada em São João da Madeira tínhamos conversado e tinha-me falado de que o mais certo seria ver a próxima época no sofá, a menos que tivesse propostas com bons projetos de subida, e se o Oliveira de Frades o apresentasse, teria a sua preferência. Não aconteceu essa proposta? Não houve esse projeto de subida? É assim, o primeiro contacto, o objetivo do Oliveira de Frades passava por ficar nos 2 primeiros lugares. No entanto, eu entendi que para ficar nos 2 primeiros lugares, as condições que o Oliveira de Frades me poderia oferecer, condições a nível da organização do plantel, poderíamos correr algum risco. E é juntar a isso a falta de motivação para um campeonato que é extremamente complicado, porque estar a arriscar num plantel para os 2 primeiros lugares, e sabendo que todos os outros podem ser divisão, eu entendi que não valeria a pena continuar, porque eu, para continuar, tinha que estar muito motivado. Os diretores também teriam que demonstrar essa motivação. E depois eu entendi que a verdade, por um lado, eles tinham vontade que isso acontecesse, mas por outro foram realistas e entendiam que não podiam, que tinham que reduzir o orçamento. E a minha proposta ia no sentido de manter o orçamento, ou até podendo baixá-lo ligeiramente. E nessas condições eu propunha-me a conseguir um plantel que me desse garantias de poder lutar, sabendo que, e isto foi sempre tema de conversa, que era sempre um risco. E o clube poderia estar a arriscar um orçamento igual ao desta época e não ficar, ou não ficar no campeonato nacional. Pronto, porque pelo meio muita incerteza, se consegue, se não consegue, e da parte dos diretores do Oliveira de Frades também a noção clara de quererem cumprir, conforme o têm feito, e eu compreendo-os, porque é um clube sério, de gente muito séria, de gente muito cumpridora. E entendemos que não valeria a pena estarmos ali a correr riscos, tanto para um lado como para o outro, e acabei por dizer que não continuava, com algum sentimento de tristeza, claramente que sim. Também sei que as pessoas de Oliveira gostariam imenso que eu tivesse continuado,
Mas nestas situações o coração tem que ficar um pouco de lado e é a razão que tem que vir. E eu posso lhe dizer que na viagem que fiz de Penalva até Oliveira de Frades, a minha preocupação foi mentalizar-me para não pensar com o coração, porque se fosse dessa forma eu tinha assinado em branco, como se costuma dizer, pelo Oliveira de Frades, mas entendi, correndo todos os riscos de ficar sem treinar, porque é verdade, e até da forma como eu estava a entender que tinha que ser a próxima época, grandes riscos, mas entendi que era a forma mais certa no meu ponto de vista e fiz essa opção. Passando agora sim à análise da época, o técnico entrou a meio da época, numa altura em que o Oliveira de Frades apenas tinha 9 pontos e estava numa situação aflitiva. Depois acontece uma recuperação notável. Qual é que foi o clique que deu à equipe? O clique foi a primeira vitória, porque é extremamente importante começar a ganhar, e começar a ganhar ao primeiro que vinha com 7 vitórias consecutivas, penso que é o grande clique. Mas pronto, a minha preocupação, naturalmente, quando fui convidado, senti que não ia ser fácil, e a primeira resposta que dei foi não, porque vi que o adversário mais próximo estava a 7 pontos, que era o Oliveira do Hospital, todos os outros tinham muito mais pontos, e um calendário, faltavam 9 jogos, e defrontava os 6 primeiros classificados. Sentia que não ia ser fácil. E no primeiro momento fui realista, mas entretanto fomos conversando e e eu também conhecia mais ou menos o plantel, e as pessoas foram dando algumas dicas em relação ao plantel, a reestruturação que foi feita naquele momento com alguns jogadores de qualidade, que de facto foram jogadores com qualidade, com a possibilidade de poder pôr mais um jogador, eu a escolher um jogador dentro de um determinado orçamento que eu até tinha ideia mais ou menos quem poderia levar, e acabei por aceitar. E o que lhe posso dizer é que, eu não sei dizer a data, mas foi eu estava, e não sei se o professor António Carlos, acho que foi nesse dia que também fomos, ia ver o Beira-Mar Braga, e fomos conversando, e eu quando cheguei a casa, a primeira coisa que disse à minha esposa foi o seguinte: eu amanhã vou telefonar para Oliveira Frades e dizer que não vou, porque eu não tinha visto o calendário. Agora pelo caminho eu comecei a ver, e eu assumi um compromisso, e eu agora vi que é extremamente complicado, mas pronto, agora assumi, não há alternativa, amanhã vou ter que estar lá. E a primeira coisa que cheguei e disse no balneário até foi pelo caminho que me lembrei. E eu cheguei, os jogadores, naturalmente, tinha saído um treinador que dizia muito ao clube e à maioria dos jogadores. Pronto, e naturalmente há sempre um grupo de jogadores que tem um sentimento de tristeza, porque quando há mudança é mesmo assim, e aparece alguém ali, e a primeira coisa que me saiu foi: meus amigos, faltam 9 jogos, eu quero ser o primeiro classificado destes 9 jogos. Pronto, e toda a gente começou a olhar para mim, disse: eu quero ser o primeiro classificado. Aliás, nós vamos ter que ser os primeiros classificados destes 9 jogos, porque se conseguirmos isso, nós vamos nos aproximar dos lugares que dão a manutenção. E toda a gente ficou, ninguém falou, a gente a olhar uns para os outros, olharem para mim, e acabamos por não ser os primeiros, fomos os segundos, porque o primeiro foi o Bostelo e nós fizemos menos 1 ponto, o Bostelo fez 21 e nós 20, e é como lhe digo, na primeira jornada que com a Banca ganhamos 3-1, um resultado que galvanizou a equipa, e acima de tudo fez sentir que afinal aquela equipa tinha potencial. Agora, naturalmente, o que é que foi? Houve uma preocupação enorme nessa semana de falar com toda a gente, com os treinadores da formação, com os diretores, com alguns sócios, o que é que eles achavam, o que é que tinha acontecido, porque é que a equipa perdia tantas vezes, não sei o quê. Pronto, eu fui retirando aquilo que me interessava ou não, e mentalizando os jogadores que era possível. Fazer pior era fácil, ou fazer igual. Tínhamos que arranjar uma forma de fazer melhor. E naturalmente, se não houvesse pressão, se não houvesse a preocupação, tudo era mais fácil. E é como lhe digo, foi o primeiro jogo, depois tivemos também a sorte no calendário do segundo jogo ser em Valdecambra, pronto, que era uma equipa mais ou menos acessível. Acabamos por ganhar o segundo jogo, chegamos ao terceiro e empatamos com o Oliveira do Hospital, que é um jogo muito equilibrado, mas empatamos porque houve também uma péssima arbitragem, com 3 ou 4 lances muito duvidosos, mas acima de tudo, e depois fomos ganhar a Penalva, e de facto transformou-se, e sabem, ainda no futebol, que as vitórias transformam muita coisa, e uma atrás da outra,
o grupo começou a acreditar e foi o que foi, sem dúvida que era um plantel com qualidade. Havia muita matéria-prima. Sim, com um plantel desequilibrado, extremamente desequilibrado, com poucos jogadores, mas com jogadores com muita qualidade em determinadas posições. E eu penso que uma das vantagens que tivemos foi conseguir rentabilizar cada um deles. Tive que alterar o sistema tático da equipa, porque eu entendi que não se enquadrava e que havia jogadores fora de posição e por isso é que não tinham o rendimento adequado. Alteramos, e eles, o professor António Carlos e o João Bento sabem que nós jogávamos de uma forma, na primeira fase, diferente de todas as outras, se calhar, porque os jogadores rendiam dessa forma. Quando me dizem que eu tenho um ponta de lança, e foi contratado um ponta de lança, e é um médio-ala, ou um avançado a jogar pelos corredores, e eu vejo que ele não é ponta de lança, porque não tem características para jogar ali, e eu tenho que alterar a equipa e arranjar uma estratégia para o poder enquadrar, e foi um jogador extremamente importante. E depois, numa fase mais adiantada, até jogou algumas vezes a ponta de lança e rendeu, mas ele estava a precisar de ganhar confiança, e naquela posição, se eu continuasse a meter lá, nunca na vida ia ganhar, porque ele andava à procura do golo e queria demonstrar que fazia golos, pronto. E aí também houve da parte dos jogadores também um sentimento de ser com um espírito de missão, porque muita pressão, porque sabendo que perdendo um jogo deixávamos afastar os adversários que estavam mais acima, e eles foram fortes, e eu senti que quando, perante aquela pressão de não poder perder pontos, nós conseguimos atingir os objetivos, que era aproximar. Na segunda fase, naturalmente, se tudo corresse dentro da normalidade, nós conseguiríamos a manutenção. Muito bem. E então entramos no novo tópico, neste caso na questão do fim da terceira divisão, e começo com o professor Carlos Agostinho. Primeira pergunta é se concorda com o fim da terceira divisão. Assim, eu não lhe vou responder se concordo ou não. O que eu lhe vou dizer é que não concordo da forma como vai terminar na próxima época. Essa era a minha segunda questão. Porque basta recuar uns anos, quando na segunda B, e o Penalba do Castelo estava na segunda B nessa altura, fizeram este tipo de campeonato, dividir em duas fases. Foi pouco tempo e viram que a segunda B voltou ao normal. E o que eu lhe posso garantir, e fica aqui, e vocês vão se lembrar disso, não tarda muito tempo que a terceira divisão volte conforme está agora. Porque o que vai acontecer no próximo ano vai ser uma aberração. Basta ver como é que os clubes estão a preparar a próxima época, os clubes que estão no Nacional. Basta pegar e pensar um bocadinho. E se calhar pegávamos aqui em N clubes que poderiam ter subido e não quiseram subir ao Nacional. Não vale a pena estarmos aqui a esconder, seja o que for. Neste país, de certeza absoluta que houve N clubes que nas últimas jornadas tudo fizeram para não subir divisão. Porque é preferível apostar na próxima época e então entrar num campeonato nacional logo. Se calhar alguns clubes da terceira divisão pensaram 2 ou 3 vezes se valeria a pena continuar ou descer. E tudo isto altera a verdade desportiva. E mais, quantos treinadores vão ficar de fora? Quantos jogadores vão ficar de fora? A terceira divisão é fundamental para a evolução de treinadores, de jogadores e de árbitros. Porque o grande problema disto é mesmo a parte financeira e a justificação. Porque o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o seu Vice-Presidente, são contra esta tomada esta medida, são contra. Só que as associações vão ter muito mais poder e vão ter muito mais, uma dinâmica maior. Mas atenção, isto é teoricamente, vamos ver se na prática isso vai acontecer. Os jogadores vão ser altamente penalizados, os treinadores também e os árbitros também. A forma como vai acabar a terceira divisão é uma aberração. E não sei se vamos falar nisso a seguir, mas por amor de Deus, dividir um campeonato a meio, tal e qual como este ano, e saber que querem ficar nos 6 primeiros lugares desce divisão e vai ter que fazer mais 10 jogos para o apuramento para a Taça de Portugal, o 7º e o 8º, quando é garantido que os clubes da Primeira Liga e da Segunda não vão entrar logo, mas andam ali a gastar dinheiro, 600 euros por cada taxa de jogo, as pessoas esquecem-se disso, são 600 euros por cada taxa de jogo, vezes 10, e saber que já desceram de divisão, mais 4 meses de vencimento no jogador, andarem a pagar a um plantel, sabendo que já desceram de divisão. Então, mas isto é o que? Isto é brincar com o futebol. Quem teve esta ideia, não posso classificar um tipo de pessoa deste género. Professor João Bento, partilha da opinião do professor Carlos Agostinho?
Claro que sim. Mas é contra o fim da terceira divisão claramente ou contra os moldes? Claramente contra e penso que o professor Carlos Agostinho também o é pela forma como o diz, como é óbvio. A terceira divisão é um espaço de valoração quer dos jogadores, quer dos treinadores, e mesmo e já para não falarmos dos clubes que também são valorizados pelo facto de participarem nesses campeonatos. E concordo plenamente. A única coisa que eu aqui quero acrescentar é que esta proposta tem 4 anos, foi adiada consecutivamente, e é pena que durante estes 4 anos pouco se tenha falado nisto e pouco se tenha feito para fazer sentir às pessoas. Pois, mas isso foi o que eu disse, é que as pessoas vão para as reuniões e não analisaram de uma forma profunda o que poderia acontecer. E agora metem as mãos à cabeça e afinal... Mas isto já está há muito tempo. Isto foi-se adiando, mas ia chegar um momento, e mesmo agora... Ninguém acreditava que isto fosse, de facto, colocado em cima da mesa. Mas o que é certo é que agora estamos a levar todos com isto. E foi no dia 30 de Abril, que não se esqueça, porque até o dia 30 de Abril ainda toda a gente pensava que isto não ia acontecer. Mas no dia 30 de Abril, só tocar para fora o comunicado e acabou. Exatamente. E aquilo que o professor Carlos Agostinho disse é verdade nua e crua. Tirando as associações, que eu lembro-me, nessa altura, a Associação de Futebol de Viseu ter feito uma reunião em que consultou os clubes, acho que apareceram 1 ou 2, como habitualmente também. Não me lembro de nenhum treinador ser consultado, se consultarem os jogadores. Eu ainda há pouco tempo fui ao site da Federação e tinha lá um inquérito para os treinadores de futebol darem opinião sobre a remodelação dos quadros competitivos. Eu entrei logo todo contente a pensar que era para me pedirem opinião sobre isto, afinal era só para os treinadores de futsal. E desisti. E quando me perguntaram qual é o futsal que eu treinava, desisti e não consegui. Porque nós de futebol 12 não precisamos. Os iluminados lá de cima sabem disto tudo. Apotos precisam lá de falar connosco, que andamos aqui há 10 anos ou 12 no terreno. Não precisam de nada disto. Tal como a questão dos campeonatos distritais serem mais fortes, eu duvido muito mesmo. Porque, como disse há pouco, a nossa valorização, um jogador que joga, mesmo jogando no Cana Senhorim, com o campeonato que o Cana Senhorim fez na terceira divisão, ele no ano a seguir aparece muito mais forte que se tivesse disputado um campeonato distrital. O exemplo que o professor António Carlos deu dos jogadores do Aguiar da Beira, que foram este ano para o Penalva, não foi pelo facto de terem descido divisão no Aguiar da Beira que este ano não apareceram muito mais fortes que aquilo que eram há 2 épocas atrás. Eu acho que há aqui um conjunto de equívocos e se calhar das partes mais fracas, porque os mais inteligentes conseguem sempre atingir os seus objetivos. Eu acho que as associações foram levadas. E vou-lhe dar um exemplo. Se dissermos a uma criança se quer um reboçado, um pacote de reboçados, ele vai dizer que quer o pacote de reboçados e não quer o reboçado. E depois, quando pega no pacote, vê que está fora da validade, mas já não pode ir buscar o reboçado, então fica sem nada. E o que aconteceu aqui? Numa primeira fase, eu penso que as associações pensaram que isto vai ser bom porque vamos ter um campeonato muito competitivo. E penso que disseram que sim. Mas caíram na ratoeira. E porquê? Realmente vai ser mais competitivo. Vão ter mais equipas que andaram anos e anos nos nacionais, vão para as distritais. E vai ser mais competitivo, e eu penso que vai ser mais competitivo. Só que é que as associações esquecem-se que a sua valorização de cada associação é pelas equipas que estão nos nacionais. E as associações teoricamente mais fracas, e vou-lhe dar um exemplo prático até porque conheço a associação em particular, a Associação Futebol da Guarda, muito dificilmente irá ter equipas no novo Campeonato Nacional de Futebol mais do que um ano. Vão passear, vão e vêm. Enquanto que nesta terceira divisão poderiam ter 1, 2, 3 anos, e mesmo a Associação de Futebol de Viseu todos os anos tinha várias equipas na terceira divisão nacional, a partir do próximo ano não sei quantas equipas vai ter no Campeonato Nacional. Quantas equipas é que terão estrutura para... Até pode ser um estímulo, digamos assim, porque este ano tivemos duas equipas acima da terceira divisão. Mas o estímulo não chega. O estímulo não chega, é preciso conseguir. Há mais possibilidades de haver mais equipas em Viseu a subir ao Nacional. Eu não acredito. Não, e vai haver equipas a subir ao Nacional. Só pode subir mas vão ir por época. Sim, mas há menos risco mas de conforme não há menos, eu acho que não. Eu acho que este ano a Associação de Futebol de Viseu tinha várias equipas no Nacional
e nos próximos anos vai ter uma ou duas. E eu no próximo ano eu não queria ser jogador numa terceira divisão nacional, porque podemos chegar a dezembro e o clube fazer contas e já não ter pontos suficientes para ficar nos 6 primeiros. Significa que os 6 últimos já disseram, vão andar a passear. É ridículo quando o 5º e 6º classificado que vão disputar a subida vão descer e nem sequer à Taça de Portugal vão. E o 7º e 8º classificado, só para manter uma ilusão de 2 meses e meio de competição para nada, o 7º e 8º classificado vão à Taça de Portugal, como que se a Taça de Portugal fosse algo de especial. Seria algo de especial, conforme o professor Carlos Agostinho disse, se as equipas da Superliga entrassem logo na primeira ronda, e não vão entrar, nem os da segunda Liga. Os da segunda Liga entram na segunda, os da primeira Liga entrarão na terceira, julgo eu, se não alterarem. Eu não queria estar na pele dos jogadores em clubes com estruturas fracas, que possivelmente para rentabilizar algum dinheiro e poupar algum dinheiro ao fim de dezembro, janeiro, ou reduzem o vencimento dos jogadores ou por isso simplesmente abdicam deles porque já desceram de divisão e não têm objetivo nenhum. Como é que a Federação poderia ter criado este fim de terceira divisão de outra forma, de uma forma mais amena, numa transição se calhar mais sequencial, ou seja, mais prolongada? Havia outra forma de o fazer? Eu não acabava. Eu mudava a estrutura do campeonato. Eu mudaria a estrutura do campeonato, porque este campeonato da terceira divisão era uma aberração. E eles criaram uma aberração sobre outra aberração, que é a descida de 10 equipas e, na melhor das hipóteses, os 3 melhores classificados, os 3 melhores segundos classificados ficarão no campeonato nacional. Mas de serem 10 equipas em 12 num ano, ainda é pior do que esta terceira divisão que já tínhamos, que não era. O grande problema começou logo por fazerem 2 fases, que não tem qualquer sentido. Financeiramente é melhor, porquê? É mais competitivo ter que repetir jogos. Eu participei não sei quantas épocas na terceira divisão. Há 20 anos, 20. Há 20 épocas que ando a participar na terceira divisão e na segunda B, mas na terceira divisão. Os campeonatos mais competitivos sempre foram aqueles. Tinham 18 ou 20 clubes, mas estamos cá agora a brincar, ok? Venham cá agora os eliminados dizer o contrário. Isso é que era um campeonato. Diziam 4 ou 5, pronto, acontece. Relativamente à forma como os campeonatos distritais irão apresentar-se, há necessidade de uma transfiguração dos campeonatos, uma reformulação para exatamente quebrar barreiras, digamos assim, como o professor António Carlos falava? Eu acho que dentro deste cenário dantesco, eu acho que o menos mau seria aquilo que se falava inicialmente, que era a junção dos distritos próximos, haver um campeonato, depois haver uma junção dos primeiros de cada distrito e então depois esses subirem a um campeonato nacional. Do menos mau, eu penso que esse seria o melhor, até porque as equipas jogam todas entre si dentro de um distrito, conhecem-se todas. A competitividade não é nem de longe nem de perto uma terceira divisão nacional, e vê-se as dificuldades que as equipas, quando sobem à terceira divisão, as dificuldades que têm em se manter no primeiro ano. É tal falta de estrutura, tal falta de ritmo competitivo. Acima de tudo, eu penso que é falta de ritmo competitivo. O ritmo competitivo num campeonato distrital é completamente diferente do nacional, seja terceira e ainda por cima a segunda nacional, e eu penso que estamos a saltar patamares. As pontes caíram e nós vamos passar o rio de uma margem para a outra com um salto, e vai ser um esforço tremendo, e quer em termos de estrutura, quer em termos de ritmos competitivos, não vai ser fácil. Quero que lhe dê um exemplo. Imagine que acabou a terceira divisão este ano, Mortágua subiu ao campeonato nacional e o Sporting da Covilhã desceu e vão jogar. Agora compare a diferença. E depois é outra coisa, é aquilo que o professor António Carlos estava a dizer, que é a diferença, o ritmo competitivo, é a diferença das taxas de jogo
Eu ouvi o presidente do Canas chorar todos os domingos que fazíamos em casa, porque no Distrital paga 200 e poucos euros de taxa de jogo, no Nacional pagava 605. Quanto é que vai pagar na segunda Divisão B? Depois e as inscrições? Quanto é que vai custar uma inscrição na segunda Divisão B? E as transferências? O problema do futebol não está em haver terceira divisão. O problema do futebol está o preço a que está o futebol imposto pela Federação Portuguesa de Futebol. Não está nem quanto ganha um treinador, quanto ganha um jogador. Não é aí que está o problema. Andamos sempre a bater no ceguinho. Quem leva o dinheiro dos clubes, é quem está sentado na secretária a fazer, não sei, a tomar estas medidas. O Canas, pagando 1 mês e meio aos seus atletas e funcionários, tinha gasto 57 mil euros. Em quê? Em taxas de jogo, em transferências, em inscrições, terceira divisão e miúdos, ok. Mas tinha gasto 57 mil euros, quando no ano anterior tinha feito o distrital com 60 mil, já com os ordenados e tudo. Portanto, estamos a falar... Agora, imaginemos o que é isso transformado para a segunda divisão. Eu penso que um clube, como diz o professor Carlos Agostinho, o Mortágua este ano subisse diretamente para a segunda divisão B, se calhar era o suicídio do Mortágua. Até porque sabemos o que é que está a acontecer em termos de apoios autárquicos das autarquias para com os clubes, não é? Eu acho que isto também para as autarquias, para algumas autarquias que não veem o futebol de uma forma correta, vai ser bom, porque assim vão poder justificar cortar os cortes que dão. Ok, vocês não jogam no Nacional, vão para o Distrital, então a gente já vos pode cortar aqui mais não sei quanto. Esquecem-se uma outra coisa que eu há pouco e que eu dizia na altura ao Presidente da Câmara de Oliveira de Frades, quando fui coordenador da formação. A formação é tanto mais forte quanto mais forte for a equipa sénior. Não tenham dúvidas rigorosamente nenhumas. Até na formação, a ausência da terceira divisão nacional se vai fazer sentir, que ninguém duvide disto, porque é um incentivo para a formação, é um incentivo para o juvenil, é um incentivo para o júnior, poder chegar aqui para a sénior, porque joga num campeonato que ele está habituado, que é o campeonato nacional. Isso é que é um incentivo. Isto vai ter consequências. Absorvendo as vossas opiniões, vejo muito uma visão do estado atual. Não há condições na Associação de Futebol Viseu para criar essas mesmas condições para a longo prazo os clubes em Viseu terem outro tipo de rentabilidade, outro tipo de sustentabilidade para se manterem e para aumentarem o número de clubes na segunda divisão nacional? Não. Sinceramente não. Pegando no início das nossas conversas, fomos unânimes em dizer que, por exemplo, este ano, das equipas que vão disputar a terceira divisão nacional, aquela que sentimos que tinha legitimidade e condições para disputar a segunda divisão, falámos de uma. Falámos de Oliveira de Frades. Não estou a ver o que é que vai acontecer de tão extraordinário nos próximos anos, com as dificuldades que todos sabemos que vamos passar, para que possamos achar que vão haver mais equipas com condições para poder fazer. E que já lá estão na terceira divisão nacional. Que já fizeram um campeonato. E estas já, mais que um, a maior parte. Pronto, já fizeram o último campeonato. E estas já lá estão. As outras vêm de um distrital. E repare que mesmo este ano o campeonato distrital teve um Mortágua que subiu diretamente da primeira divisão para a divisão de honra e depois sobe para a terceira. E eu estou à vontade que não vi nenhum jogo do campeonato distrital este ano, mas houve equipas que tiveram até ao último momento para disputar os lugares de subida, e uma delas ficou em segundo lugar, que joga em campo pelado, que é o Parada de Ester, e o Silgueiros, que também andou ali na luta para subir a divisão e joga em campo pelado. Então, e passado 3 meses tem condições para jogar numa segunda divisão B? Eu acho que não. Não, olha, primeiro de tudo é preciso ter coragem, e a Associação de Futebol, no nosso caso a Associação de Futebol de Viseu, tem que ter a coragem de fazer o seguinte: não há campos pelados, ou então com as dimensões que alguns têm, nem pensar, porque a evolução do futebol passa por aí. E acho que conseguem fazer isso. Todas as divisões, não, apenas na divisão de honra. Agora é assim, eu acho que têm coragem de fazer uma coisa dessa, não vão ter. Agora, se queremos que o futebol da nossa região... A questão é mesmo essa, é se a Associação de Futebol Viseu poderá fazer... Tem que começar a fazer aquilo que fizeram na terceira divisão. Na terceira divisão também já, há uns anos atrás, podíamos jogar em pelados. O Aguiar da Beira, no tempo do professor António Carlos, utilizava o pelado, eu não me lembro mais quem na altura, mas... Eu joguei no Sátão, joguei no pelado. Agora é assim, e porquê é que obrigaram a jogar em relevado? A evolução do jogador e do futebol. Se essa divisão desapareceu, o que vem a seguir tem que ter essas condições. Agora,
e eu peço imensa desculpa aos clubes, ou aos diretores dos clubes que nos estão a ouvir e que têm esse tipo de campo, não tenho nada contra. Não é contra os clubes, é contra a decisão. Agora, se queremos que o nosso distrito também cresça futebolisticamente, e se há essa possibilidade e se querem que seja assim, vamos pôr algumas condições. Campos com dimensões iguais às da terceira divisão atual. E quem não tiver essas condições não pode participar na divisão de honra. Então, pronto. Pelo menos é um pequeno passo que nos leva, e depois há um conjunto de fatores que vamos ver financeiramente, como não é, se é possível. Temos um problema grave aqui que é enquanto que, por exemplo, as decisões da Federação são tomadas pela Associação, e são poucas associações que consultam os clubes para decidir, as decisões na Associação são tomadas em Assembleia Geral pelos clubes. E é óbvio que os clubes, e eu aí tenho que dar aqui um louvor aos clubes, como ao Pará do José, como a Silvia estivemos a falar, que apesar de não terem as condições, têm toda a legitimidade de querer participar na divisão maior do seu futebol distrital. Têm toda a legitimidade. E penso que não é, para nós é evidente que teria que ser tomada essa decisão, mas por outro lado também temos que perceber que não podemos cortar as pernas a quem queira participar nos seus campeonatos distritais. Já nos nacionais, já é uma coisa à parte. Mas estávamos aqui a falar da evolução do futebol. Claro. E falando da evolução... E a associação não pode ter um papel passivo, digamos assim. Se queremos falar em evolução, temos que cortar algumas coisas. Evoluir é alterar. Alterar para melhor. E para melhor tem que passar por aí, quer queiramos, quer não. Qual é o grande problema até a nível de formação? Se os miúdos treinassem num campo relevado ou num sintético, eles evoluem muito mais. Então, e depois acaba por aí. E o que vem a seguir? Se na formação toda a gente defende que se deve começar logo por isso, uma das queixas do Penalva é: a formação anda no pelado, é um problema, por isso é que não chegam os jogadores ao futebol sénior. Então, e depois, na formação, nós defendemos que sim, e o resto tem que ser tudo. Acabou, se querem assim, ou então deixavam ali um espaço, que era a terceira divisão, que era a ponte para ligar, que quiseram acabar, e isto traz uma data de consequências que as pessoas nem as pensam. Mas de qualquer forma a terceira divisão dava um bocado a sensação de que estava a morrer. Quem tomou a decisão de dividir isto a meio, fazer as fases da subida e da descida, parte por aí, começou logo a matar aí a terceira divisão. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Não, uma terceira divisão, uma terceira divisão ou uma fase era uma terceira divisão muito mais competitiva, sem dúvida nenhuma.